Na semana passada a gente falou sobre a oração que Neemias fez e como ele preparou o coração dele para viver o extraordinário. Neemias, quando ele se deparou com a realidade que Israel estava vivendo, ele passou cerca de 3 meses orando antes de tomar alguma atitude. Neemias até hoje é tema de livro, é tema de pregação, tema de série de mensagem, porque ele foi um cara fora da curva. Ele foi um homem que estava vivendo no conforto de um palácio, que não tinha por que se importar, mas decidiu abandonar toda a vida do palácio para investir em Jerusalém, porque ele recebeu de Deus uma visão. E a gente aprende como é que Neemias viveu o extraordinário, fez mais. A gente fez uma linha cronológica, né, do pós-cativeiro babilônico, isso no domingo passado. A gente falou sobre as etapas, né, a reconstrução do templo, a reconstrução foi parada, retomou. Para construir um templo eles levaram quase 50 anos. A gente começou a falar, construiu o conhecimento e levantamos o pilar da oração. Que a oração é o que nos conecta com essa vida sobrenatural que Deus tem para a gente. A gente pode falar de muita coisa aqui. A gente pode falar de muitas atitudes. Ontem eu estava aconselhando um rapaz e a mãe dele está enfrentando um vale de depressão já há quase 3 anos. E eu conversando com ele, ele disse: pastor, não sei mais o que fazer. Ele abrindo o coração para mim, conversando comigo: pastor, o que é que eu faço? E o pior, pastor, o que mais me dói é que a minha mãe me culpa. Ele disse que em 2020 e 2021 ele era muito engajado na igreja. Só que ele sofreu uma decepção na igreja e isso fez ele se afastar. E a mãe dele ia para a igreja por causa dele. E ele contou para mim ontem, abrindo o coração, que a mãe dele disse o seguinte: se você não tivesse se afastado da igreja, eu não estaria passando por essa depressão hoje. E ele abrindo o coração para mim disse: pastor, isso acabou comigo. Porque ela me culpou pela depressão que ela estava passando. E pastor, é inevitável eu me culpo. Eu tento não me culpar, mas eu não sei mais o que fazer, pastor. E eu estava falando para ele, dizendo: meu irmão, a gente tem que tomar 2 tipos de atitudes: atitudes naturais e atitudes espirituais. Perguntei para ele se a mãe dele estava fazendo um acompanhamento. Perguntei para ele se a mãe dele estava praticando, saindo de casa, num grupo de visita, indo para a igreja, talvez fazendo uma atividade física. E falei para ele: essas são as medidas naturais. Mas nós não podemos esquecer que nós não somos somente naturais. Nós somos um povo que crê no sobrenatural e no agir invisível de Deus. Então, por mais que nós estejamos fazendo tudo ao nosso alcance de maneira natural, a gente tem que recorrer a recursos espirituais: oração, palavra de fé. Amém ou não amém? Então a gente levantou que viver o extraordinário é algo que Deus quer pra gente. Isso começa através de um campo espiritual, na oração. Neemias capítulo número 2, verso número 11. Quem achou, diga amém. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo. E inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Verso 17. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Eu lhes declarei, como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita,
e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Queria que você repetisse só o verso 20 comigo, para a gente orar. Diga assim comigo: o Deus dos céus. 30% mais alto, diga comigo: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, te apresento, meu Deus, essa mensagem. Teu Espírito, Senhor Jesus, é que tem o poder de falar conosco, e somos totalmente dependentes do Senhor agora. Pai, tua palavra é penetrante, é forte. A tua palavra, Senhor Jesus, é lâmpada, é luz para o nosso caminho. Eu oro, meu Deus, para que nesse momento o teu Espírito faça no Senhor Jesus crescer, e que a gente não venha, Senhor, a aprender somente princípios doutrinários ou levantar uma mensagem para que entre no nosso intelecto, mas que essa mensagem, Senhor Jesus, ela entre dentro do nosso coração e seja uma palavra rema, meu Deus. Pai, que essa mensagem venha despertar-nos para tudo de bom que o Senhor quer que a gente viva. Pai, nós declaramos agora que o Deus do céu é quem nos fará bem-sucedidos. Então, Pai, fala conosco. Dá aquela aplicação única, patenteada, exclusiva, que vai fazer parecer com que essa mensagem é somente para essa pessoa. Vai parecer que todo esse culto aqui é uma conspiração divina para o Senhor pegar cada crente aqui e transportar ele, meu Deus, para a melhor fase da vida deles por meio da fé em Jesus Cristo. Eu oro, Senhor Jesus, e te agradeço. Fala conosco. Amém. Amém? Queridos, vamos lá. O tema de hoje da nossa mensagem é a visão para viver o extraordinário. Nós vamos construir um conhecimento baseado aqui na história de Neemias. E tem uma frase do Billy Graham que é o seguinte: a visão cristã é ver o mundo como Deus vê, cheio de potencial para redenção e restauração. Você nunca realizará algo grande para Deus sem uma visão clara, uma visão inabalável. O que é que fez com que Neemias saísse do conforto de um palácio, saísse de uma zona de segurança, saísse de um cargo muito estável, muito sossegado, muito tranquilo? Neemias era concursado, né? Aos que não entendem, Neemias era concursado, ganhava um bom salário, era uma posição de honra, não era um trabalho braçal, não era algo difícil, ele vivia bem. Só que o que fez com que Neemias saísse de onde ele estava e fosse para Jerusalém encarar uma missão tão difícil? A visão de Deus. Quando Neemias ele pergunta para os seus irmãos, a gente leu esse texto no capítulo 1, como é que vai Jerusalém? No capítulo número 1, que foi o texto que a gente leu na semana passada, lá no verso de número 3, no capítulo 1 e 3 de Neemias diz: os restantes que sobreviveram ao exílio se encontram lá, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém estão em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. No momento em que Neemias ouve isso, o coração dele se abala. E a visão de Deus, a gente vai falar já já um pouquinho mais sobre isso. Ele recebe essa visão e isso move o coração dele, porque a visão de Deus, ela não é sobre você. O problema de nós é que nós achamos que a visão de Deus para a nossa vida só remete a cada um de nós. Como assim, pastor? A visão de Deus para a minha vida diz respeito a mim, a meu marido e aos meus filhos. E não é assim. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse tópico, que a visão de Deus, ela visa um bem coletivo. A gente já vai falar sobre isso, mas quando Neemias escuta essa notícia, o coração dele se fere. Ele vai orar, e penso eu que enquanto ele ora, ele recebe a visão. A visão de quê? De Jerusalém com seus muros reconstruídos. Neemias vai orar, e no momento dessa oração, ele levanta, ele recebe do céu a visão de Jerusalém completamente reconstruída. Pastor Gabriel, eu não entendi muito bem, vou explicando a nossa realidade da Igreja Pão da Vida.
Há muitos anos atrás, né? A Igreja Pão da Vida tem 9 anos. Mas antes dos 9 anos da igreja, antes da gente pensar em abrir igreja, o Senhor lançava uma semente no nosso coração e falava: poxa, como seria bom um lugar onde todas as pessoas fossem bem recebidas. Um lugar onde uma pessoa que pecou, que caiu, que se feriu, ela tivesse uma chance, somente uma chance dela se levantar, se erguer e voltar a servir a Jesus. Como seria bom um lugar onde alguém pudesse ser recebido e não importasse o passado. Se ela era um drogado, uma prostituta, se ela cometeu pecado, se ela cometeu alguma coisa, seja qual crime for, em Jesus ela poderia ter uma chance de viver uma nova vida para a glória de Deus Pai. Isso a gente nem imaginava a questão de igreja. Para quem não sabe, a visão da nossa igreja está em João capítulo número 6, verso número 37, que diz: todo que o Pai me dá, esse virá a... Eita, vamos lá. Todo que o Pai me dá, esse virá a... E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A gente sonhava, a gente pensava, dizia: rapaz, que bom seria encontrar um lugar de restauração. Foi uma conspiração divina, um negócio assim do céu, para que a gente realmente pudesse estar aqui. Para que a gente pudesse estar aqui essa tarde. E hoje Deus conspirou a favor de cada um de nós. Mas a visão era que começou com um problema, que começou com a dor, mas o céu tinha uma resposta para aquele problema e para aquela dor. Deus, ele fornece a visão como resposta do céu para uma carência da terra. Neemias olhou e viu: o povo estava humilhado, as muralhas estavam derrubadas. E qual foi a resposta do céu? Qual foi a visão? Neemias não olhou e viu os muros derrubados. Neemias não olhou e viu o povo humilhado. Neemias olhou e viu as muralhas reconstruídas. Existe uma coisa que o inimigo quer roubar de cada um de nós. Isso se chama visão. A visão é o que o inimigo quer roubar de você. Não é sério, gente. Guarde isso no seu coração. E guarde isso muito bem guardado. A partir do momento em que o inimigo roubar de você a capacidade de você ver, meu irmão, já era. Já era. Não tem mais como. Tem uma frase antiga, não lembro qual é o autor, que ele diz assim: se você quer dominar um povo, roube-lhes a visão. Porque um povo de visão jamais pode ser dominado. Se você quer implementar algo e dominar alguém, subjugar alguém, a primeira coisa que você tem que tirar dessa pessoa é a visão de liberdade. Essa pessoa tem que olhar para a vida dela e pensar o quê? Não passa disso daqui. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes. Corre lá, em Juízes, capítulo de número 6. Em Juízes, capítulo número 6, no verso de número 1, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Olha só, por causa do pecado do povo, os midianitas foram levantados, começaram a subjugar Israel. Qual foi a medida que Israel fez? Começaram a cavar covas. Foram para as montanhas, foram para os desertos e começaram a cavar buraco, cavar caverna, cavar cova. Por quê? Verso 3: porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou o profeta e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos dos seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem a deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, aí olha para o irmão que está do seu lado, segura na mão dele aí, pode segurar, e repete assim comigo: o Senhor está com você, homem valente. Qual foi a resposta do Gideão? Ah, meu Senhor, o senhor não está ligado não. Era aí, um anjo apareceu, sentou em cima, debaixo de um carvalho, ficou pegando sombra, olhou para Gideão que estava escondido e disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão faz essa mesma cara que vocês estão fazendo para mim. Se o Senhor estivesse conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles nos disseram, olha só, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão, verso 14, e disse: vá nessa tua força que você tem e livre Israel da mão dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Rapaz, o anjo aparece e escolhe um homem que estava escondido. Imagina só, meu irmão, você trabalhar, você juntar e de repente ver alguém roubar. Era exatamente, ninguém podia ter uma fazenda, ninguém podia ter nada, porque assim que semeasse, vinham os midianitas, iam lá e saqueavam. O que é que o povo pensou? Pense comigo. Eu trabalho, vem alguém, eu trabalho, me esforço, planto, cresce. Quando está no ponto de eu ir lá e me alimentar, vem alguém e toma. E aí, o que é que a maioria de nós ia fazer? Não vale a pena trabalhar. Porque se toda vida que eu trabalho vem alguém e toma, se toda vida que eu me esforço vai dar errado, o que é que o povo pensou? Vamos parar. Vamos só viver com o básico para necessidade. Vamos só nos contentar com isso daqui e acabou-se. O que der para eu comer e não passar fome, assim está bem. E aí isso moveu Gideão a pegar o seu trigo e ir lá para o lagar e ficar escondido. O povo se acostumou a não se ver livre. E quando o anjo do Senhor aparece e diz: eu quero te levantar, Gideão, Deus está com você, homem valente. E qual é a resposta de Gideão? Gideão simplesmente diz: se o Senhor tivesse comigo, não estava desse jeito. O problema foi que o inimigo roubou de todo o povo de Israel, em 7 anos, a visão. Quando eles olhavam para a sua própria vida, eles não viam possibilidade. Quando eles olhavam para a sua própria vida, não vinha como sair de lá. E esse é o problema, meu irmão. Quando nós olhamos, conheci um rapaz, estava na academia, rapaz crente, serve de Deus, cedeu uma brecha, tinha terminado o treino, mas aqui e acolá eu estou apaisando, mas os irmãos abordam e dizem: pastor, começa a conversar. E às vezes no meio da academia ou fora da academia, no estacionamento, a gente começa um aconselhamento pastoral, vira um gabinete pastoral. Estava saindo da academia, um rapaz que trabalhava lá me abordou e começou a conversar e começou a abrir o coração. Ele disse para mim: pastor, meu casamento acabou. E eu falei: misericórdia, meu irmão, o que aconteceu? Ele contou, abriu o coração, ele disse: eu vacilei, eu pequei, eu fui rude com a minha esposa e ela simplesmente não quis mais e tal. Ele abriu o coração e não tinha mais jeito, e se acabou, e botou um ponto final. Aí eu olhei para ele e fiz uma pergunta: meu irmão, você crê que Deus pode restaurar seu casamento? Ele falou: acho que não, pastor.
naquela hora parece que todo o meu aconselhamento que estava para acontecer depois não ia ter valor nenhum. Meu irmão, você tem noção que poderia descer um anjo batendo as asas, dizendo: eu sou o Gabriel, o Senhor vai restaurar seu casamento. O anjo ele ia olhar para o anjo e dizer: eu acho que não vai não. Porque a partir do momento que eu pergunto e diz: você crê que Deus é capaz de restaurar seu casamento? Ele diz: não. E quantos de nós fazemos isso em várias áreas de nossa vida? Eu segurei na mão dele logo após ele dizer isso, olhei nos olhos dele e falei: meu irmão, pensa comigo. O pecado foi você que cometeu. Claro, fruto de uma tentação que você não vigiou do diabo. Quem você acha que foi o mais beneficiado dessa história? Ele me encarou assim, eu falei: meu irmão, o único que está feliz com você mal, sua esposa mal, vocês dois afastados da igreja, o pecado, a separação tirou os dois da igreja. O único que está feliz com vocês dois desviados, separados, é o inimigo. Então, por mais que a gente saiba que a culpa foi sua, ele arregalou assim os olhos. Eu falei: meu irmão, tu vai deixar o Satanás cirandar na sua casa, acabar com seu casamento, e simplesmente você vai dizer: eu não creio que Deus é capaz de restaurar? Meu irmão, acho que a gente não está servindo ao mesmo Deus, não. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Ela já disse que não queria mais, que não queria não sei o quê. Eu simplesmente olhei para ele e falei: meu irmão, vamos orar, Deus sabe de tudo. Ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu. Resumo da história: ele não restaurou o casamento dele, não. Pastor, por que você está dando um exemplo desse? A partir do momento em que eu não tenho uma visão daquilo que Deus é capaz de fazer, eu simplesmente anulo minha fé. A partir do momento em que eu não vejo, eu anulo a fé. Eu pego uma pedra e coloco em cima, meu irmão, e eu sepulto. Está sepultado, isso daqui não vai acontecer, isso daqui não tem chance. Pode vir um anjo, vir debaixo de um carvalho e dizer: homem valente, Deus é contigo. Você vai dizer: se Deus fosse comigo mesmo, não estava desse jeito ruim, desse jeito não. O problema daqui, meu irmão, era a visão. Existe uma capacidade que Deus dá por meio do Espírito aos servos dele na terra. Que capacidade é essa, pastor Gabriel? Ver além do que os olhos podem enxergar, meu irmão. É sim. A visão, ela é dada do céu. A visão, ela vem do céu. A visão, ela desce do Espírito, vem para o seu coração e lhe dá a capacidade de enxergar coisas que ninguém não está vendo de jeito nenhum. Ninguém está vendo, mas você está vendo. Cutuca seu irmão e fala: ninguém está vendo, mas você está vendo. Fala um pouquinho mais alto: ninguém está vendo, mas você está vendo. É a capacidade de ver, meu irmão. É a capacidade de enxergar. A pobreza de Israel não era só material, era uma pobreza de fé. O problema do crente não é ele não ter dinheiro. O problema do crente não é ele não ter poder, não é ele ser fraco. O problema do crente não é esse não. O problema do crente é ele não ter fé, meu irmão. O que quebra o barco, o que acaba com a gente, o que bota a gente dentro de cova, a falta de visão faz com que o crente pare de cavar poços e comece a cavar covas. Você quer ver um crente sem visão? Ele não está cavando poço não, ele está cavando cova. Há uns anos atrás eu conheci uma mulher que estava com câncer. E a maioria das pessoas que chega, não vou dizer maioria, vou dizer é meio a meio. Tem gente que chega assim com câncer e diz: pastor, ore por mim. Estou com câncer, mas eu creio que Deus vai me curar em nome de Jesus. E a pessoa é curada. Só que tem gente que chega e diz: pastor, eu estou com câncer, ore por mim porque eu vou morrer. Não, é sério. Ela chega desse jeito: ore por mim porque eu vou morrer. Eu falei: vixe, irmão, vamos preparar o culto fúnebre. A senhora está dizendo que vai morrer. Tem preferência na igreja, na sua casa? Já falou para a família, modelo de caixão? Exatamente desse jeito, meu irmão. Cava a cova. Cutuca o seu irmão que está do seu lado e fala assim: pare de cavar covas. Eu espero que não tenha nenhum irmão coveiro aqui na igreja. Misericórdia, se tiver, irmão,
Continue, senão você vai ser despedido. O crente que não tem visão, ele não cava poço, não. Tem algum irmão coveiro aqui na igreja, irmão? Meu Deus. Ai, Jesus. Agora complicou, meu Deus. Quando a gente vê isso, Gideão, ele carecia da visão. Precisou Deus provar, fazer provas com Gideão, para que ele retomasse a esperança. Precisou que Deus fizesse descer chuva. E uma coisa que é necessária para o nosso Brasil, para a nossa cidade, para o nosso estado, é que Deus derrame chuva novamente. Gideão pega um chumaço de lã e diz: Senhor, eu creio que o Senhor está comigo. Derrama da tua chuva sobre a lã. Aleluia. Lã é pele de ovelha, tá? Para quem não sabe, é aquele negocinho da ovelha. Gideão disse: Senhor, derrama chuva sobre as ovelhas. Aí no outro dia Gideão chega lá, o pedacinho de lã está todo molhado e ao redor está seco. E aí ele disse: o Senhor está comigo mesmo, agora eu quero que faça ao contrário. Vai chover ao redor, mas a lã vai ficar sequinha. No outro dia chega lá e está lá, ao redor molhado e a lã sequinha. Existe um princípio que a gente pode tirar disso daqui. A gente pode fazer uma aplicação bem prática disso daqui, que é o primeiro. Quando não existe visão, primeiro Deus escolhe uma pessoa. Cutuca teu irmão e fala: Deus escolheu você. Dá uma chacoalhada na mão dessa pessoa e fala: Deus escolheu você. Deus escolhe uma pessoa e diz: eu vou derramar chuva sobre a vida dessa pessoa. Uma vez que essa pessoa está inundada do Espírito Santo de Deus, aí Deus fala o seguinte: agora eu vou derramar chuva ao redor dessa pessoa. A visão, ela passa primeiro por você. Deus derrama sobre você, e depois você vai encontrar um bocado de maluco que vai acreditar na visão que Deus te deu. Porque a visão que Deus dá realmente não faz sentido. Realmente é algo impossível. Ao chegar em Jerusalém, Neemias, ele faz um estudo sobre a cidade. Neemias, ele vai lá, verifica, ele passa 3 dias vendo todas as circunstâncias, procurando compreender qual era a realidade daquele povo. E esse estudo, ele descobriu o seguinte: a cidade estava destruída, muralhas em ruínas, portões destruídos pelo fogo. Neemias disse que não tinha nem passagem para o cavalo dele passar. Estava totalmente destruído, tudo de monturo, resto de obra. Não sei se vocês já viram o canteiro de obra. Você não consegue passar com o carro para o canteiro de obra. Não tinha pavimentação. Ele disse: o animal que eu estava montado não conseguiu passar. Estava um caos a cidade santa. Ele disse: primeiro, a cidade estava destruída, não tem estrutura, muralhas em ruínas, portões destruídos pelo fogo. Só que tinha outra coisa. A parte estrutural estava destruída, mas pior do que a parte estrutural destruída era o povo que estava destruído. Meu irmão, uma cidade é só reflexo do seu povo. Uma igreja é só reflexo dos seus membros. Uma família é só reflexo dos seus membros. Às vezes os crentes chegam para mim e dizem: pastor, ore pela minha família. Minha família é uma desgraça, pastor. Acontece tal coisa, é bebida, é idolatria, é prostituição, é não sei o que e tal. E começa a apontar todos os defeitos de minha família, não presta, pastor. Ore para Deus mandar outra família para mim. Mas tem muita gente que faz isso, que culpa o meio. Só que aqui Neemias faz o seguinte: ele percebe que todo aquele caos que estava lá, tudo aquilo que estava lá acontecendo, era fluxo de um povo que estava acostumado a viver destruído. Pode ser que na sua vida você talvez seja destruído algumas vezes. Levante a mão só quem já foi destruído alguma vez na vida. Pode ficar com a mão mais alta um pouquinho. Dá uma olhada. Esse irmão que está aí do seu lado já teve o chassi dele remarcado já, meu irmão. Pode ser que em alguns momentos da nossa vida a gente seja destruído, a gente seja abalado. Quebre. Se eu parar para perguntar aqui, quantos empresários que estão aqui já quebraram? Quantas famílias já foram abaladas? Quantos casamentos juntou, separou e juntou de novo? João e Kaline foram testemunha, a coisa mais engraçada que aconteceu na igreja. Era junto, casada, não sei quantos milhares de anos, juntos, um amor. Separaram no papel,
Depois fizeram tudo de novo, casaram de novo no papel e na igreja. Então muitos de nós já fomos destruídos. Só que existe um porém. Você pode ser destruído, você pode ser abalado, mas não se acostume a viver destruído. O problema não é o casamento ter quebrado, é você não ter força para consertar. O problema não é a empresa ter quebrado, o problema é você não ter coragem de se levantar e dizer: eu vou fazer essa empresa se levantar de novo. O problema não é o ministério passar por dificuldade, o problema é falta de homem e mulher de Deus para dizer: hoje está tempestade, mas amanhã terá bonança. O problema, meu irmão, não é se quebra, não é se passa por dificuldade, não é se passa por aflição, é se a gente vai se acostumar a viver assim. É a mesma coisa em relação ao pecado. O problema, meu irmão, não é o crente pecar, ele é se acostumar com o pecado. Esse cara que está aí do seu lado pecou essa semana. Não julga ele não. E nem fica imaginando qual foi o pecado que ele cometeu. Todo mundo pecou essa semana. O problema é quando você se acostuma. Já não faz mais diferença. Já não chora mais, já não preocupa mais, já não está nem aí. O povo estava vivendo em cima de um entulho, meu irmão. Toda destruída Jerusalém. Ninguém pensou em dizer: rapaz, bora dar uma reformada nisso aqui. Tão feio, né? Quantos aqui tem aquela parte da sua casa que você gostaria de reformar? Que você passa por ela e diz: rapaz, merecia uma reforma aqui. Que merecia dar uma arrumada. Aqui merecia eu colocar umas prateleiras. Os homens que estão aqui, aquele quarto que você tem que entrar desse jeito. Toda casa tem, não tem? Aquela que na hora que você abre a porta vai tudo caindo no chão. Abriu a porta, sai um gabiru correndo lá de dentro. Aí você disse: volte. Passa para dentro. O problema, meu irmão, não é você olhar, o problema é você não ter coragem de ir lá e consertar. Porque não teve nenhum lá. Ó para cá. Não tem, será que ninguém nunca pensou não? Imagina aí, você está aqui, aí vê uma parede derrubada, um muro derrubado, não vê um portão destruído, todo. Não, rapaz, ninguém pensou. Eu vou ligar para o Sueldo. Sueldo, faça um portão aqui. Portão 10 por 10, Sueldo, para botar aqui na muralha de Jerusalém. Ninguém pensou nisso. Ninguém olhou e disse: rapaz, se fizesse tal coisa ia ficar bom, né? Tá tudo tão acabado, bora aqui se juntar para a gente dar uma reparação. Ninguém pensou nisso. Será que quando aquele povo estava diante de Golias, ninguém pensou em falar a mesma coisa que Davi falou? Será que ninguém imaginou? Golias passou dias e dias e dias e dias e dias afrontando Israel no vale e dizendo: será que vocês não têm nenhum guerreiro valente? Onde está o Deus de vocês? Não tem um único guerreiro? Saul se trancou dentro do palácio com medo. O povo fez só a fileirinha lá fazendo contenção. E dias passando, até que Jessé teve uma brilhante ideia: eu vou mandar Davi levar uns queijos, uns Danone, uns iogurte, uns pedaços de bolo lá para o fronte de batalha. Quando Davi chega lá no fronte de batalha, ele vê aquela circunstância todinha lá. Ele olha e vê, entrega o bolo, entrega o queijo, coloca lá o pedacinho de carne, entrega a marmita. E ele olha para e pergunta: rapaz, o que é que será dado para quem derrotar esse gigante? Aí eles passam um relatório: a sua família nunca mais pagará imposto, e o rei dará a sua filha para casar. De repente chega o irmão de Davi e o repreende. Diz: o que é que você está fazendo aqui? Manda expulsar. Eu pergunto: por que Eliabe não falou a mesma coisa que Davi falou? Por que nenhum outro dos guerreiros, ou até mesmo Saul, que era rei, falou a mesma coisa que Davi falou? Porque não tinha visão. Porque não quis. Será que não tem nenhum guerreiro que se levantaria para fazer a diferença? Será que não tinha nenhum construtor que se levantasse para dizer assim: não, vamos melhorar essas paredes aqui, bora dar uma pintada, bora dar um jeito, a gente não pode viver destruído desse jeito não.
A Bíblia diz em Romanos capítulo número 12, verso número 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que para que a gente possa experimentar tudo de bom que Papai do Céu preparou, eu tenho que ter uma mente renovada. Entre parênteses, uma visão de Deus, uma mente que não se acostuma, uma mente. Talvez eu estava aconselhando, fui aconselhar uma jovem, fui numa casa. Quando eu cheguei lá, o pau estava quebrando dentro da casa dela. Era cada gritaria do pai com a mãe, xingando mesmo, baixaria, que era crente. Só vi uma zoada. Eu olhei e disse: que é isso? Ela falou: é assim mesmo, pastor. Faltou ela dizer assim: esse aqui é o dia mais sossegado deles. Mais sossegado. Era uma família lá do Bom Pastor. Eu cheguei para conversar com a filha, que a filha estava ausente da igreja. Cheguei para fazer uma visita. Quando eu cheguei lá, os pais: filha do cão, venha cá, não sei o quê. Falha, meu Deus. Deu vontade de dizer: avisa que o pastor está aqui. Aí eu não disse, quem vai que eles fossem gritar comigo? Vai lá, deixa ele brigando lá. Aí sabe o que ela disse? Não, pastor, é assim mesmo. Não, pastor, aí é o dia bom, estou acostumada já, se acostume. O problema é exatamente esse: se acostume. Meu irmão, tem uma frase do Moody que ele diz assim: se Deus for seu parceiro, faça grandes planos. Segure na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: se Deus for seu parceiro, então faça grandes planos. Não fala para essa pessoa, diga: sonhe alto, faça grandes planos. Você vai viver tudo aquilo que Papai do Céu preparou para você, meu irmão. Meu irmão, uma mente renovada. Só que depois disso a gente passa para uma grande ação. O Spurgeon diz que onde há uma grande visão, sempre haverá uma grande ação. Primeira coisa que Neemias faz, ele se encarrega de abrir os olhos do povo. Neemias dá um choque de realidade. Neemias chega para o povo, no texto que nós lemos, e ele fala o seguinte, ó: vocês estão, verso 17 de Neemias 2, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Neemias chega para o povo e diz: vocês não estão vendo isso aqui não? Vocês não perceberam isso aqui não? Você não percebe como é que está a sua família não? Você não percebe como é que está seu casamento não? Você não percebe como é que está a sua igreja não? Você não percebe como é que está a sua loja não? Neemias chega para o povo e diz: vocês não estão vendo a miséria em que nós estamos? Nossa cidade está em ruínas. Vejam a miséria que nos cerca. Então ele compreendeu a realidade. Meu irmão, sabe o que o inimigo quer fazer com a igreja do Brasil? Ele quer que a igreja entre no modo de apatia, onde a igreja não percebe que ela está em guerra. Você sabe quando é que você perde uma guerra? Quando você não sabe que está guerreando, quando você não sabe que está lutando. A maioria de nós acha que isso aqui é um tratado de paz, que está tudo bem. Nós só viemos ao culto, nos congregamos, nos alegramos, cantamos 1000 graus e vai todo mundo para casa. Só que se esquece que existe uma conspiração diabólica para tomar o Brasil. Existe uma conspiração do inferno para tomar nossa nação, tomar nossas crianças, fechar as igrejas, acabar com a fé, acabar com os valores da família. Está acontecendo agora, nesse exato momento, nas escolas, nas câmaras, nos senados, nas cúpulas. Está acontecendo nesse exato momento. O mundo está se inclinando para o maligno, e parece que a gente está como as virgens. Está todo mundo dormindo, está todo mundo desapercebendo. Neemias chega para o povo e diz: vocês não estão tendo noção do que está acontecendo não? Vão entrar dentro das casas e dizer: você não pode criar seu filho desse jeito não. Vão entrar dentro da igreja e dizer: vocês não podem fazer culto desse jeito não.
Vão entrar dentro das empresas e vocês não podem ter empresa desse jeito, não. E a gente está igual o sapo dentro da panela que vai esquentando. Você pega um sapinho, coloca dentro de uma panela quente. Quando ele sente a água quente, ele pula fora. Mas você bota ele na água gelada e começa a esquentar, ele fica lá dentro e morre lá dentro. Neemias chega para o povo e diz: abram os olhos, tenham visão, vejam que o negócio não estava fácil não. Só que a maioria das pessoas só olha para o lado da miséria, né? Ah, pastor, o senhor está querendo que eu venha para o culto de domingo e eu fique com um olhar pessimista em relação ao Brasil? Não. Eu não estou falando de pessimismo. Eu estou falando da realidade que está acontecendo. E o que é que você vai fazer diante disso? Aí ele fala a segunda parte: venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém. Nós sabemos que o negócio está apertando, que está ficando complicado, que não está ficando fácil. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos sentar no banco do nosso culto de domingo, ficar bem relaxado, numa igreja confortável, esperar o negócio entornar o caldo? Não. Vamos reconstruir as muralhas. Vamos reconstruir as muralhas. Segure na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: vamos fazer a obra. Não, dá uma chacoalhada na mão da pessoa que está do seu lado e fala: vamos fazer a obra. Vamos reconstruir as muralhas. Meu irmão, nós precisamos entender que o Espírito está nos levantando nesse exato momento para dizer: vamos fazer a obra. Vamos reconstruir as muralhas. Um homem que é capaz de liderar a sua família com visão de Deus, inevitavelmente ele vai ter sucesso em todas as áreas da vida dele. Vai ser só consequência. Vai ser só consequência. Quando Neemias, ele abre os olhos, expõe o plano e conta a visão que recebeu de Deus. Conta a visão que recebeu de Deus. Olha para cá, por favor. Você deve fazer as coisas pela visão que você recebeu de Deus. Se eu chegar para você e perguntar por que você trabalha, você vai responder o quê? Né? Pastor, o que eu trabalho? Pastor, Coserne, Caerne. Chame os seus gigantes pelo nome. Uns diz Golias, outro diz Coserne, Caerne, Nubank, Receita Federal. Isso é o próprio Saul, misericórdia. E aí? Se a gente começa a batalhar, um exemplo: se você vai fazer a sua empresa pelo dinheiro você vai parar ela. Se você está indo trabalhando pelo dinheiro você vai parar. Se você vem pela igreja por outro motivo, por esse outro motivo você vai parar. Ah, pastor, eu venho para a igreja porque as amizades são muito legais. Eu gosto das pessoas. Me sinto acolhido, me sinto abraçado. E no dia que você encontrar um atribulado que lhe trate mal? Ah, pastor, eu vou lá porque o Adriano, ele é tão fofinho, olha. Ele tem essa barbinha, ele parece um ursinho de pelúcia e tal. Se você vem para a igreja pelas pessoas você vai deixar de vir pela igreja. Se você começa uma obra de Deus visando o dinheiro, pelo dinheiro você para. Ah, vou começar um novo projeto na minha vida para eu ganhar mais dinheiro. No primeiro mês que você não ganhar dinheiro, você abandona. Ah, pastor, vou para a academia, vou começar porque eu quero emagrecer. Você se pesa lá, 1º de janeiro, 89. Mais um pouquinho, né? 94. É mais um pouquinho, né? 101. 3. Aí você diz lá, finalzinho de janeiro eu estou com 72. Vou fazer o jejum de Jesus, 40 dias. Você tem que alinhar a visão para saber a razão pela qual você faz as coisas. Você tem que alinhar a visão.
Você tem que se preparar. Neemias compartilha. Neemias, a Bíblia diz no verso de número 18: eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Se Neemias só chegasse e dissesse: homem, vamos reconstruir esse muro aqui, quer dizer, para quê? Vocês não estão entendendo. Deus falou comigo e Ele agiu de tal e de tal e de tal forma. Você não tem que mostrar para as pessoas somente o que elas devem fazer. Você tem que mostrar para as pessoas a visão que vai reger. Como assim, pastor Gabriel? Se eu chego para os voluntários, olha só, os voluntários do Ministério Infantil, eu vejo algumas tias da salinha, e chego para elas e digo: vocês precisam cuidar das crianças, para os adultos poderem cultuar em paz. Ela vai olhar e dizer: poxa vida, eu tenho que cuidar das crianças, que é para os adultos poderem assistir o culto sossegado. Esses adultos são muito folgados, viu? Né? Não. Eu queria assistir o culto, esses adultos folgados vão assistir para eu ficar cuidando dos filhos. Não é meu. Aí você diz: é só isso que elas fazem. Mas não, aí você chega e diz: vocês estão lapidando o futuro dessa igreja. O maior recurso dessa igreja são essas crianças que estão aqui. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã elas estarão. Vocês não são somente tias da salinha, vocês são pastoras nesse nível agora. E a fé dessa criança vai ser definida pela sua dedicação agora ao reino de Deus. Essa criança pode passar a semana todinha sendo xingada dentro de casa, sendo desencorajada dentro de casa, sofrendo bullying na escola, mas chegando na igreja, você que está aqui servindo vai dizer para ela: Jesus te ama. Aí quando você fala assim: poxa, pastor, eu não sou uma tia da salinha não, pastor. Eu sou uma profetisa, pastor. Uma pastora. O que é que mudou? O que faz? A visão. Os voluntários do estacionamento. Irmão, você tem que organizar o estacionamento para os crentes que chegam desmantelados aí, vir estacionar devagarzinho. E você pastora os carros, que é para as crianças, ou algum assaltante e tal, não ir lá e dar um tai no carro do irmão. Você tem que fazer isso, tá bom? Organiza aí o estacionamento. Poxa, povo velho folgado. Então lá dentro da igreja eu estou aqui pastorando carro no estacionamento. Aí qual é a visão? Meu irmão, você é a primeira pessoa que está quebrando barreiras. Quantos irmãos daqui dessa igreja testemunham que ao chegarem no estacionamento são bem recebidos e chegando aqui tem um coração transformado? Tem irmãos que contam aqui que decidiram se congregar conosco exclusivamente pela recepção do estacionamento. Que quando chegaram com seu carro, entraram no estacionamento, um irmão abaixou o vidro lá, deu um sorriso e disse: que bom que você veio, Deus tem uma palavra para a sua vida. Essa pessoa vem toda flechada, vem toda atribulada, chega aqui numa quarta-feira. A quarta-feira foi terrível, quarta-feira foi horrível, e ela chega na igreja com a mente a mil, pensando mil em uma coisa: ou o Senhor fala comigo, eu nunca mais faço nada. Chega no estacionamento, abaixa o vidro, um irmão olha e diz: que bom que você veio, Deus tem uma palavra para o seu coração. Mudou o quê? A visão. Não é o que você faz, meu irmão, é a visão com que você encara a vida. Se você se vê como um gafanhoto, você vai ser um gafanhoto. Agora, se você se enxergar como um derrubador de gigantes, você vai derrubar gigante. Dá uma encarada, olhar 43 nesse irmão que está aí do seu lado. Encara essas pilas azuis que estão aí. Dá uma encarada nesse irmão que está aí do seu lado. Vai, dá uma encarada, dá uma zoiada nela aí. Fala assim: se você se vê como um gafanhoto, pode bater as asas. Assim, mais 20% mais alto. Mas se você se enxergar como um soldado, como um guerreiro, segura na mão dele e fala: se prepare. Gigantes cairão, muralhas cairão, exércitos serão conquistados. Israel vai ver a terra prometida. 12 espias
Quando chega lá, Diego, 10 diz: rapaz, nós é como uns gafanhotozinhos diante deles lá. O povo daquela terra é terra de gigantes. Nós somos como gafanhotos. Aí tinha Josué e Caleb. Quem é Josué e Caleb? Dá um glória a Deus, um aleluia aí. Acho que Josué e Caleb tinham um pouquinho mais de ânimo. Quem é Josué e Caleb? Dá um glória a Deus aí. Josué e Caleb disse: se o Senhor se agradar da gente, nós vamos devorar esse gigante. Enquanto estava um morrendo de medo, Josué e Caleb estavam lambendo os beiços. Diz: rapaz, ele é grande, mas porque quanto maior a queda é maior. O bicho é grande, mas a queda é maior. Rapaz, imagina Davi disse: eu só dou uma no meio da testa dele. Davi olhou e disse: rapaz, o bicho é grande mesmo, viu? Trenzão grande. Ele olhou e disse: rapaz, é só uma, é no meio da testa. É a visão, meu irmão, que muda. Quando, pastor, é necessário homens de visão, mulheres de visão? Quando que se torna necessário? Quando os membros de uma comunidade são apáticos ou indiferentes. Quando não há envolvimento nem desenvolvimento. Quando os líderes sentem que não há autoridade nem governo. Quando o futuro está na mão de pessoas sem caráter e essas pessoas administram tudo. É aí que é necessário líderes de visão. Você sabe qual é o maior desafio hoje? É porque a nossa geração está muito apática. São poucos, meu irmão, que você olha e tem aquele brilhozinho no olho. Sabe? Você olha e tem aquele brilhozinho, aquela luzinha aqui no cantinho do olho, que você bate o olho na pessoa e diz: rapaz, é um povo apático. A geração de hoje, nunca tivemos uma geração tão apática para tudo nessa vida. Não existe mais vontade, não tem mais o desejo, não tem mais a paixão. Eu estava conversando com um irmão daqui da igreja, ele é professor da universidade, da UERN, ia dizendo para mim: pastor, não é somente dentro da igreja não, pastor. Eu dou aqui aula para 60, para 80 pessoas, você não vê brilho no olho. Está lá só por estar. Está lá, ó, sentado numa cadeira, ocupando um lugar, não faz diferença nenhuma. Tem um brilho. Apatia. Ninguém nasce apático não, meu irmão. Ninguém nasce apático. Todos nós, quando éramos crianças, a gente tinha uma vontade de fazer umas coisas. Criança tem energia, meu irmão, é vontade de fazer as coisas. Brilho de crianças, vai numa salinha aqui, veja se tem apatia. Pode ter apatia na reunião de mulheres, pode ter apatia nos cultos, mas vá dentro de uma salinha de criança. Meu irmão, estão tacando o terror lá dentro. E quando termina de tacar o terror lá dentro, vem tacar o terror aqui dentro. Virado, tá nem aí. Não tem cansaço, não tem dor, não tem inimizade, tá nem aí. Cheio de energia. Aí vai crescendo e vai entrando no estado de apatia e fica assim. Meu Deus, pastor Gabriel vai terminar o culto tarde de novo. Alguém pare esse homem, pelo amor de Deus, eu quero ir para casa. A gente entra no estado de apatia pela falta de visão. Se a sua família está apática, não quer vir para a igreja. Se as pessoas da sua empresa estão apáticas, não querem se engajar. Se o grupo de mulheres, se o grupo de jovens, se o grupo de homens está nessa apatia, meu irmão, está na hora de Deus renovar a sua visão. Eu vou encerrar contando uma história. Tinha mais a falar, mas eu sei que vocês estão tudo doidos para jantar. Eu sei, eu estou ligado. Tinha uma jornalista do The New York Times, ela era ateia. Foi uma das primeiras jornalistas que fizeram matérias a nível internacional a respeito das cruzadas evangelísticas do reverendo Billy Graham. Olha só que interessante. Uma jornalista ateia que não acreditava em Deus começou a cobrir as cruzadas evangelísticas de Billy Graham. Em determinado momento,
Billy Graham estava fazendo cruzadas evangelísticas na África. E essa mulher, que era lá de Nova York, chegou para o diretor do jornal, do The New York Times, e disse: eu quero que o senhor compre uma passagem, porque eu quero ir de avião lá para a África para eu cobrir toda a cruzada. Ela tinha uma coluna de sociologia e filosofia dentro do The New York Times. E o diretor disse: mas qual é a razão? Você é ateia. Com que motivo você vai atrás de ver um pregador evangélico, um pastor evangélico falar de Jesus? Você nem acredita. Sabe qual foi a resposta dela? Não importa se eu acredito ou não, mas ele acredita de todo o coração. Meu irmão, as pessoas aí fora estão procurando gente de convicção. Na sua família, no seu local de trabalho, eles estão procurando resposta. Eles estão procurando respostas para as dores que eles sentem na vida. Eles estão procurando resposta para os corações vazios. Eles estão procurando resposta para as dores da sua alma, as dores do seu corpo, as dores do seu espírito, e não sabem onde encontrar. Por não saber onde encontrar, eles vão para a droga, eles vão para a prostituição, eles vão para a bebida, eles vão para o dinheiro. Não, eu estou triste porque eu não tenho dinheiro, eu tenho que ganhar mais dinheiro. Só que aí você está aqui nesse culto, você sabe qual é a resposta. Pastor Gabriel, não sei. A resposta não é uma coisa, a resposta é uma pessoa. Você quer sarar o mundo, apresente Jesus para ele. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sem mim nada podeis fazer. As pessoas podem ter dinheiro, mas sem Jesus elas não têm nada. As pessoas podem ter sua casa, mas sem Jesus elas não têm nada. As pessoas podem ter um casamento, mas sem Jesus não tem nada. E o que é que você vai fazer? Você vai dizer: eu vi, eu sei o que a gente deve fazer. Uma vida extraordinária é uma vida de doação e entrega. Não é sobre suas conquistas, mas sobre como você pode transformar a realidade que você está inserido. Eu não quero de maneira nenhuma que a Igreja Pão da Vida seja uma igreja inútil, que você seja um membro inútil. Pastor, dura esta palavra. É. O que é uma igreja inútil? Feche ela, alguém vai sentir falta? Feche. É uma igreja irrelevante. É uma igreja que não produz. É que se tal não tá, não faz diferença nenhuma. Quando eu sei, a gente tem uma matéria do Instituto Bíblico Pão da Vida chamada Visão da Igreja Pão da Vida. É uma matéria do Instituto. E nessa matéria tem uma parte lá sobre relevância social. Relevância social não é somente dar de comer a pobre, não é somente sustentar morador de rua. Relevância social é ser resposta para uma sociedade. Tem igreja que se você fechar ela, botar um cadeado, ninguém vai se lembrar que ali tem uma igreja. Fecha as portas, bota um cadeado, bota o prédio para vender. Não faz diferença nenhuma. A visão de Deus, ela vai além dos seus objetivos pessoais. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. A sua família precisa que você viva uma vida extraordinária. Nós estamos numa série Vivendo o Extraordinário. A sua família precisa que você viva o extraordinário. O seu filho precisa de um pai incrível. A sua esposa precisa de um homem de valor. A sua igreja precisa de um membro fiel e ativo. Quando eu falo de viver o extraordinário, eu falo viver aquilo que Deus projetou para você. Muitas vezes você colocou uma régua na sua criação com seu filho, que você diz: se eu for um pai melhor do que o que meu pai foi para mim, já está bom. Se eu for um marido melhor para minha esposa do que o meu pai foi para minha mãe, tá bom. E você coloca essa régua, né? Não, sério. Você sabe qual é a maior dor dos ministérios?
É porque muitas vezes os pais terceirizam a criação dos filhos. E diz: se eu der de vestir, se eu der uma roupinha legal, se eu pagar a mensalidade da escola, o plano de saúde e dar um dinheirinho para ele lanchar, eu sou um paizão. Pastor, dou comida, dou escola, eu dou roupa, eu levo para a igreja, mas não fazer mais o quê? Esse é o nível. Esse é o nível. Se eu não trair minha esposa, se eu não brigar com ela nem bater nela, eu dar um dinheirinho para ela comprar uma roupinha, fazer um cabelo, eu sou um maridão. Tá bom. Eu não grito, eu não bato, eu não vou pra bar, jogo uma bolinha aqui e acolá, mas muito pouco. Tá bom, pastor, já sou um maridozão top. Não, pastor, eu sou um membro bom da igreja. Trabalho, sirvo aqui e acolá, dou uma oferta, dou um dízimo quando dá certo, mas tá aqui, tá dando certo. E a gente coloca essa régua, meu irmão. Você não acha que isso é muito aquém daquilo que Deus preparou para você, não? Vamos ficar de pé? A visão, ela faz com que você vá transpor barreiras. Ano passado, finalzinho do ano, eu tive uma experiência, um laboratório, e eu fiquei muito preocupado. Muito preocupado. Qual laboratório, pastor? Eu comecei a conversar com vários irmãos, não só um. Fiz essa pergunta a vários irmãos. Que pergunta era? Onde que você se vê em dezembro de 2025? Perguntei para uma galera da igreja, para membros da minha família, para obreiros, para pastores. Onde você se vê no final de 2025? Meu irmão, todo tipo de resposta que você pensar, eu ouvi. A maioria, respostas simples. Respostas vazias. Respostas ok. Me imagino na igreja. Eu, sei lá, me imagino magro. Me imagino menos endividado. Final de 2025, eu acho que eu consegui comprar aquela Pop 100 que eu sonhei a minha vida todinha. Era muito... E sabe o que é que Neemias fez? Ele chegou e disse: daqui a 52 dias os muros dessa cidade estarão completamente reconstruídos. Meu irmão, não precisou nem de um ano todo. Neemias, imagina Neemias chegando no início do ano, a galera todinha lá, e disse: ó, final desse ano essa cidade está todinha murada e nós não teremos mais vergonha dela. Pastor, o que é isso, pastor? É porque eu não sei planejar meu ano? É não, meu irmão, é porque a gente está precisando alinhar nossa visão. A partir do momento em que você tem visão, você vai transpor barreira. Você não vai sossegar nenhum dia sequer da sua vida enquanto você não cumprir a visão que Deus colocou dentro do seu coração. Meu irmão, você não vai. Meu irmão, é sério. O inimigo vai querer lhe derrubar. Você talvez até tente dar uma vacilada, mas você vai se levantar por causa da visão. É dizer: eu ainda não conquistei, eu ainda não vivi, eu ainda não experimentei, então eu vou lá e vou continuar até que isso aconteça. Quando chegou a galera e falou para Neemias, conversando com ele, dizendo: desista disso. Chegaram para ele, está lá no texto, Sanbalate, Tobias e Gesem. Chegaram e foram querer jogar areia na visão. Foram querer jogar areia nos sonhos de Neemias. Sabe qual foi a resposta de Neemias? O Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Você sabe qual é a diferença da visão e do plano do homem?
O plano do homem para pelas circunstâncias. O plano do homem para pela adversidade. O plano do homem para pela decepção do coração. Alguém aqui já parou um projeto porque se decepcionou? Levante sua mão. Eu já parei, porque me decepcionei, porque fiquei triste, porque fiquei chateado. O plano do homem para por causa das feridas de infância. Ferida no seu coração que você carrega desde que tu era menino. Para por causa da rejeição. Para por causa do medo. Para por causa das barreiras familiares. Você está aqui nesse culto, o pastor Gabriel está falando: meu irmão, Deus te chamou para viver uma vida que você ainda não acordou. Aí você chega em casa, vai lá conversar com a sua mãe, diz: mãe, eu vou viver uma vida extraordinária. É, meu menino, vai lavar a louça. Você chega em casa e fala: amor, eu vou ser o homem mais bem sucedido dessa cidade. Quem estiver do lado da sua esposa, segura na mão dela. Segura na mão dela, pode segurar. Olha nos olhinhos aí, fala: amor. Ixi, como está derrubado. Fala: amor, eu vou ser o homem mais bem sucedido dessa cidade. Só que você pensa: agora eu vou poder comprar aquela minha aliança lá da Vivara, amor. Bem sucedido, meu irmão, não é conquistar dinheiro, não. Bem sucedido é cumprir o propósito de Deus na terra, meu irmão. Aleluia. As barreiras familiares. Eu chego aqui para você e falo: meu irmão, Deus preparou uma história de vitória para você. Aí você fala: como é que Deus preparou uma história de vitória para mim se a minha mãe é doida? Se o meu pai é maluco? Se a minha família é toda bagunçada? É porque para pela barreira familiar, pela barreira cultural, pela barreira econômica. Pastor, como é que o senhor fala que eu vou prosperar se a receita vai vir e vai tomar meu dinheiro todinho, pastor? Como, pastor? Meu irmão, a visão, ela transpõe as barreiras. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, verso de número 18: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, e sem enfraquecer na fé, levou em conta seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 6 anos, e também a esterilidade de Sara. Não duvidou por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. A Bíblia está dizendo que Abraão olhou para ele e disse: tem jeito não. Abraão olhou para Sara e disse: tem jeito não. Ele olhou e disse: eu tenho 100 anos, não funciona mais, a pipa do vovô não sobe mais, não dá certo. Olhou para Sara e disse: Sara não menstrua desde que tinha 60 anos, não tem como, comigo não tem como, não tem como, não tem jeito. Mas Abraão diz: eu serei pai de muitas nações. Meu irmão, a visão de Deus faz com que você olhe para todas as circunstâncias e diga: Ele vai cumprir aquilo que Ele me prometeu. Erga seus olhos, meu irmão. Deixa eu orar por você. Aleluia. Fecha seus olhos. Eu quero falar para você que o céu tem muitas expectativas na sua vida. Que a visão que Deus tem a seu respeito, meu irmão, é muito grande. Eu quero convidar você a sonhar novamente. A enxergar, a ver sua família servindo a Deus. Imagine comigo, meu irmão, tem essa visão? Tem essa visão agora? Imagina você, finalzinho desse ano,
toda a sua família reunida. Sua família reunida. Você com a Bíblia aberta em cima da mesa. Está seu filho, sua filha, a sua esposa. Imagina agora, meu irmão. Está sua mãe, a seu pai. Finalzinho do ano. E seu cônjuge, sua família, olha para você e diz: amor, não é que a gente conseguiu mesmo, amor? Imagina, meu irmão. Você lá com a sua família reunida. Você olhando para o finalzinho, você olhando, vendo 2025 todinho, diz: poxa vida, eu achei que o ano ia ser terrível. Mas não é que o Senhor fez. Não é que o Senhor me fez transpor os montes. A Bíblia diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como os que sonham. Imagina, meu irmão. Faz quanto tempo que você não prega? Quanto tempo que você não canta? Quanto tempo que você não leva a mensagem? Imagina só. Finalzinho desse ano, você segurando o diploma. Imagina só, finalzinho desse ano, você está dizendo: poxa vida, quantas pessoas eu curei em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, não coloque limites na visão de Deus. A visão de Deus, meu irmão, ela é a ideia do Senhor revelada ao seu coração. Eu quero orar por você. Vamos louvar. Pai, eu oro, Senhor Jesus. Eu te apresento a vida de cada pessoa que está aqui. Nós não queremos, Senhor Jesus, ficar como Gideão preso no lagar. Mas nós queremos ser como Gideão, escolhendo os seus 300.